Léo, hoje em dia muito se fala aí sobre reposição hormonal. O que de fato é a reposição hormonal? É aquela pessoa que precisa do hormônio para melhorar a qualidade de vida. E o que é o uso do hormônio para melhora da performance? E eu ainda quero saber uma coisa. Para o uso estético, é recomendado ou não é? Vamos lá. Vou começar de trás para frente, tá? Para uso estético, não se pode fazer hormônio É o que mais para a galera uso, quer saber. para uso estético. Uso estético. Tá? Pelo Conselho Federal de Medicina, para uso estético, você não pode fazer uso de hormônio, ok? Beleza. Isso aí tá forbidden, ok? Mas vamos lá. Agora, falando sobre a reposição hormonal, falando sobre a performance, porque quando a gente fala em performance, gente, a gente não está falando só na atividade esportiva, não. Porque você performa no seu trabalho, você performa na sua casa. Uma pessoa que tem 3 filhos, trabalha, esposa, marido, essa pessoa ela tem que performar como pai, como mãe, tem que performar. Educar, tem que ir ao mercado. Exatamente. E isso a gente está falando de qualidade de vida também. Também. Qualidade de vida não é só acordar e sair para correr na praia, gente. Qualidade de vida é você estar fazendo tudo bem disposto no seu dia. Bem disposto, vai fazendo tudo com excelência, tá? Então, eu sempre falo que é o seguinte, uma pessoa que... Qual o nível de testosterona normal numa pessoa? Para o homem. De 280 a 780, em alguns laboratórios, 800 e alguma coisa. E aí, deixa eu te interromper rapidinho. O cara que tá com esse mínimo, esse 280, Aí- para ele tá ok? Exatamente aí que eu vou chegar. Você que está com 281, o mínimo é 280, você está com 280, você está normal. Agora, será que você está tão bem quanto eu que tenho 780? Provavelmente não, tá? Então, equilíbrio hormonal é você estar num estado de, podemos dizer assim, hormonalmente otimizado, ou seja, com níveis ideais desses hormônios. Ah, então vou botar a minha 3.000. Não, 3.000 é suprafisiológico, tá? Então você está com o nível ali de 780, 800 alguma coisa, muito bom. Você está otimizado. Por quê? A tendência, quando a gente vai ficando mais velho, esses hormônios, esses níveis hormonais, eles vão caindo um pouco. Só que isso, há 40 anos atrás, quando você chegava lá com seus 50 anos, que é a minha idade, você chegava com 50 anos, sua testosterona estava 280, 300, estava tudo ok, porque você com 50 anos, há 40 anos atrás, você faltava 5 anos para você se aposentar e você ia morrer em mais 5 O anos. ritmo de vida era outro. Era outro. Hoje em dia, a expectativa de vida é 80 anos. Com 70 anos você está trabalhando e tem que performar no trabalho. Como é que você vai performar no trabalho de igual para igual com um garoto de 25 anos, você com 60, uma testosterona de 280? Você não consegue, não dá. E para a mulher, isso ainda é mais impactante, porque tem o climatério. A mulher, ela sente o peso desses anos ainda mais do que o homem. Porque o homem ele vai gradativamente diminuindo seus níveis hormonais. A mulher, de repente, ela passa dos 40, ela sofre um baque. Pum! Ela acorda no dia seguinte e ela fala, eu não estou me reconhecendo. E essa frase é que eu mais ouço no consultório das mulheres. Eu não estou me reconhecendo. E não é você, não é exclusivo seu. Agora, isso é tratável. A mulher tem que entender, né, tem que ser dito, infelizmente tem colega médico que não fala isso para os seus pacientes, que isso é tratável. Você não pode falar para ela, olha, é normal. Não, e às vezes ela pode se culpar, porque assim, eu deveria ter praticado mais esporte, eu deveria ter... E não é o caso. Não é o caso, não é culpa sua isso, tá? Não é culpa sua. Então, eu fico até, às vezes, a mulher, vejo muita mulher fazendo exatamente isso. Ela fica se culpando. E não é culpa sua. Isso é tratável, a gente tem que entender, né? Porque essa fase, né, da mulher, eu sempre falo que é uma tempestade perfeita para tragédia, né? Por quê? É uma fase que ela tá com o filho já ali na adolescência, né? Entra no climatério, hormonalmente ela fica desequilibrada, aí começa a ter ganho de peso, um cansaço que ela não consegue mais dar conta das tarefas dela, falta de paciência, para completar, perde interesse pelo marido, pelo interesse sexual, perde libido. Aí ela começa a achar que é ela o problema. E não é. Isso não é culpa dela. E em contrapartida também, Léo, a gente hoje pode ver muitas mulheres que se encontram no seu auge entre 35 e 40 anos. Por quê? Já foram pesquisar antes, já descobriram o problema antes e se anteciparam ao problema que poderia ter sido causado nesse momento, entendeu? E aí eu queria entender por que hoje em dia a gente vê muita menina de 20, 25 anos muito mal e por que a gente vê mulheres hoje de 35, 40 anos no seu auge.
Isso eu notei muito, foi depois do Covid, tá? Eu sempre falo que depois do Covid as pessoas entenderam que Foi um marco, né? foi um marco. As pessoas entenderam que cuidar da saúde não é simplesmente um luxo, é uma coisa necessária, né? E o Covid, acho que foi muito impactante isso na vida das pessoas. Pra você ter ideia, eu tenho amigos que trabalham com bicicleta, né, com lojas de bicicleta, eles falam assim, cara, eu nunca vendi tanto na minha vida. Todo mundo fechado, com o lockdown, e eles vendendo enlouquecidamente. Porque as pessoas falam, cara, eu tenho que cuidar da minha saúde, senão pode acontecer o pior comigo, né? Então, assim, eu acho que isso foi uma coisa que, um divisor de águas. E esse pessoal, o pessoal mais novo, eu acho que ainda não conseguiu entender essa real necessidade. As pessoas acima dos 30 anos, que um perdeu um amigo, outro perdeu o pai, outro perdeu o tio, eles foram mais impactados com isso, né? Então eles falaram, eu tenho que cuidar da minha saúde, que senão o próximo pode ser eu, entendeu? Então, assim, eu vi que essa galera começou a se cuidar mais, procurar mais ajuda. O esporte começou a ser mais difundido, né? O esporte começou a ser mais difundido, eles começaram a procurar médico para fazer acompanhamento. Hoje a gente está vendo até notícia, né? Eu, pelo menos, tenho visto bastante isso, o quanto que a indústria do álcool está sendo prejudicada por essa nova geração que está tendo mais atenção com a saúde, se cuidando mais, treinando mais. Dormindo mais. Não é só a indústria do álcool, não. Hoje em dia, quem mora no Rio, aqui onde a gente mora... A quantidade de boate que existia. O sinal que estão vendo aqui, o Pão de Açúcar aqui atrás, a vista aqui é maravilhosa. Mas as boates fecharam no Rio de Janeiro. Mas não é só um fenômeno no Rio de Janeiro. No Reino Unido, nos últimos 10 anos, mais de 35 que chamam de nightclubs fecharam, né? É um fenômeno mundial, isso só né? em Londres. É um fenômeno mundial isso, né? Essa onda de saúde, né? Então, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Eu sempre falo assim, tem vícios que... Né? Vício, na verdade, a definição do vício é um mau hábito, né? Isso é um bom hábito. E antigamente né? era chique, era elegante o cara fumar. Hoje em dia é elegante se acordar para ir correr, você dar seu treino. Graças a Deus as coisas estão mudando e para melhor. Eu costumo falar até que antigamente qual era o perfil do empresário bem-sucedido? Era o velho da lancha, né? Aquele cigarrinho, cara, charutão. Cigarro, charuto, obeso, sentado na lancha. Hoje em dia, o velho da lancha, ele acorda 5 horas da manhã e ele vai correr. Ele vai pedalar e volta para tomar café da manhã com a família. Exatamente. Chega cedo do trabalho para botar os filhos para dormir. Isso foi uma coisa que eu reparei muito importante também. As pessoas estão ficando mais com as suas famílias. Então, assim, além de cuidar da saúde, estão cuidando mais da família. O que está trazendo mais saúde mental também para muita gente. Né? Exatamente. Então o perfil mudou. Né? E por acaso, esses dias eu estava até falando sobre isso. Até na hora de você conseguir um emprego, né? Em algumas empresas, o cara que faz uma atividade física regular, esse cara ele já tem um quesito a mais. Por quê? Quem está avaliando entende que o cara que tem uma atividade física regular é um cara disciplinado, é um cara que tem foco e tem meta. Porque a atividade física regular você vive com metas, né? Então o cara tem meta. É tudo que você precisa no mundo corporativo. Exatamente. Entendeu? Eu assisto muito o Thales Gomes, ele fala muito sobre isso, né? Se o cara ele não performa na vida dele em relação ao esporte, é um cara sedentário, ele é um cara que não cuida da saúde, como é que ele vai botar? Ele não contrata. Ele fala que ele não contrata. Por quê? Ele fala, se o cara não se cuida, não performa dentro da vida dele, da família dele, como é que ele vai fazer isso dentro da empresa dele, que não é o maior interesse na vida dele? Exatamente. Eu vi até um médico muito conhecido, não vou falar o nome dele, mas ele criticando muito o Thales por conta dessa fala. Ele, não, porque a gente tem que entender que ele nunca vi tanto cara falar tanta besteira na vida. Quando ele começou a falar assim, eu comecei a prestar atenção. A gente cita o Thales porque a gente sabe que ele não vai se incomodar, né? Ele fala mesmo, não tá nem aí. Né? Mas aí o cara começou a falar, o cara falou tanta besteira, ele tem que entender que o paciente obeso é um paciente doente, que ele tem que ter, que a gente tem que ter cuidado. Eu falei pra ele assim, meu querido, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Você tá coberto de razão, mas essa é a sua obrigação que é médico, é a minha obrigação que é médico. Ele é gestor. Ele está cuidando do negócio dele. Ele está cuidando do negócio dele, ele quer resultado. Então, se essa pessoa não entrega o que ele precisa, ele não precisa dessa pessoa. Exatamente, ele tem livre-arbítrio para escolher. Esse eu quero, esse eu não quero. Esse eu não a empresa quero. É minha, pô. Exatamente, entendeu? Então não adianta a gente ficar de mimimi falando, o cara falou isso, o cara falou aquilo. Não, ele falou dentro da ótica dele de gestor. E tá errado.
Não sei se ele tá errado ou tá certo, mas a televisão dele me gestor. Agora, eu como médico, não. Eu sei que ele tá certo. Exatamente. Eu vou te falar, eu não tenho esse problema, cara. O mundo tá cheio de mimimi. Gente, o meu pai me fala desde que eu sou novo. O que é certo, o que é errado, é errado. O cara ser obeso e não produzir, não tá certo. Isso não pode ser certo nunca. Não pode ser Entendeu? certo. Ah, mas ele tem que tratar também a parte mental, a parte psicológica. Sim. Psicólogo. Exatamente. Se ele não procura, se ele sabe que ele tá doente psicologicamente, né? E ele tem um problema de saúde, que é a obesidade, ele não procura um médico para tratar a obesidade, ele não procura um psicólogo, ele é o maior culpado. Exatamente. E não dá para terceirizar essa culpa, né? Por quê? Isso tem que partir dele. Né? Eu vejo muito hoje em dia as pessoas querendo terceirizar a culpa, né? É a primeira coisa que eu falo para meus pacientes. Você tem que querer mais do que eu. Sim. Não dá para eu comer e treinar para você, pô. Se desse, eu tava milionário, Léo. Se desse, seria ótimo, né? A gente... Não, deixa comigo que eu faço. Eu faço para você, pô. Não, seria ótimo, mas infelizmente não é assim. Então, ele até fala isso, o Thales até fala isso, ele fala assim, tem gente que está acima do peso na minha equipe, mas são pessoas que estão resolvendo o problema dela. Então, Processo. Estão num processo. Então, ele quer, como gestor, ele quer solução. Eu, como médico, meu foco é cuidar. É cuidar, é acolher esse paciente e tentar ali extrair o que ele tem de melhor para que ele possa melhorar. Essa é a minha função. Mas não é a função. E na vida, você não vai encontrar um médico em cada esquina. Na vida, o seu patrão, o contratador, ele não é médico. Ele quer um resultado. E você tem que entregar esse resultado. Tá? Então, se a sua saúde não está permitindo você entregar esse resultado, só tem um culpado, você. É isso aí. Só você. A diferença, como que cada um é cada um. O triatleta ainda não comeu nada, ó. O bodybuilder já comeu quase tudo. Para vocês entenderem como que cada um é cada um. O meu corpo, né, a minha necessidade, eu preciso. A gente, fez uma corrida de quase 1 hora. O meu corpo necessita muito mais de nutrientes do que o dele. Porque o esporte que eu pratico, que eu pratiquei hoje em dia, graças a Deus, eu pendurei pendurei a tanguinha. Eu precisava muito mais do alimento do que ele nesse momento. Então, assim, eu já fui comendo e deixei ele falar. Isso mostra o quanto que as pessoas são diferentes. Isso é só para vocês entenderem uma comparação do quanto a gente é diferente. O quanto um esporte demanda uma coisa e outro esporte demanda outra. E pessoas são diferentes e é sobre isso. Cada um na sua, e a gente vai mantendo dessa forma. Sem ficar se comparando. Ah, ele faz isso, ela faz isso. A blogueira fitness tá sequinha, eu não consigo ficar com a barriga assim. Calma. Às vezes ela dedica a vida dela só a isso. Às vezes você tem filho, tem trabalho, tem vida social, que faz parte da qualidade de vida, Sim. né, Léo? Pessoas acham que, não, qualidade de vida é só performar no dia a dia. Não é. Entendeu? Você tem uma vida social ativa, você se distrair, faz parte. Sim, essa coisa dessa comparação com a blogueira, eu sempre falo muito cuidado, justamente isso. Porque ele, por acaso, ele prestou atenção nisso, eu não tinha nem me ligado que ele tinha comido metade do pão dele, ainda não tinha nem começado. Mas realmente, as pessoas são diferentes, as demandas são diferentes, tá? Então, ó a massa muscular dele, ó a massa muscular minha. Então, assim, ele queima muito mais calorias do que eu, porque ele tem muito mais músculo do que eu, entendeu? Então, E realmente... até explicar por que quem tem mais músculo queima mais caloria do que quem tem menos. Exatamente. Porque às vezes as pessoas acham que é o contrário, o magro queima mais. Porque é magro, então assim... Acha que queima mais caloria. Exatamente. Não, o músculo é um tecido metabolicamente ativo. Se você tem mais músculos, você queima mais caloria. Por quê? Você fica metabolicamente mais ativo. Ou seja, sua taxa metabólica basal, ela é mais alta, por conta da sua quantidade de músculo. Então, obviamente, a gente tem uma corrida de 1 hora, eu sentei aqui, não estava nem com muita fome, ele chegou aqui e já destroçou o pão dele. Eu tô aqui batendo papo, né? Mas é a necessidade. Ele já chegou com mais fome, correu a mesma coisa que eu corri. Fizemos o mesmo trote, De né? vez em quando eu pedi pra ele, peraí, né? Segura aí. Mas foi a mesma coisa, entendeu? Então, assim, as pessoas são diferentes. Então, quando você procura uma assessoria, né, um educador físico, enfim, um treinador para alguma coisa, não é besteira isso. Por quê? Você, quando procura um profissional especializado, é para quê? Para ter uma atenção individual. Por quê? Você é um ser único, então você precisa, sim, de um atendimento individualizado. Eu sempre falo, Léo, mas o seu tratamento, você passa canetinha para todo mundo? Eu prescrevo bastante caneta. Prescrevo bastante, sim. Só que, olha só, para uns, eu prescrevo uma dose, para outros uma outra, para outros eu prescrevo com mais algumas outras coisas, para outros nem tantas outras coisas assim. Então, por quê?
eu vou ajustando a demanda daquele paciente, ao estilo de vida daquele paciente. Por quê? As pessoas são diferentes, simplesmente por isso. É isso. E às vezes tem gente que precisa só de um... Vai, meu filho. E tem gente que você precisa segurar na mãozinha e ir por durante mais tempo. Exatamente, exatamente.